Sanções econômicas são eticamente inaceitáveis e não cumprem o que prometem. Os Estados Unidos vêm usando há décadas sanções econômicas como um instrumento de dominação política. Na guerra atual entre a Rússia e os Estados Unidos, estes usando a Ucrânia como procuradora, as sanções foram mais uma vez aplicadas. Porém, agora as coisas foram ainda mais brutais. As sanções foram aplicadas não só pelo governo estadunidense, como também por governos submissos à política externa de Washington e por corporações, que, como sabemos, são também um braço do Leviatã. As sanções incluem a remoção de bancos do sistema SWIFT, o confisco de ativos financeiros, a imposição de barreiras comerciais, a expulsão de eventos esportivos, a interrupção do funcionamento de redes sociais, o banimento de gatos e o cancelamento de escritores mortos há mais de século. Algumas dessas sanções parecem sérias, enquanto que outras parecem apenas ridículas. Na verdade, todas elas afetarão pouco o governo russo e muito o povo russo. O que temos com essas sanções, sejam dos estados em si, sejam de seus jagunços como as corporações, são ações completamente antiéticas, que impedem ou dificultam trocas voluntárias entre cidadãos pacíficos. Pessoas que não têm nada a ver com a história são punidas simplesmente por terem nascido ou estarem morando em uma determinada região controlada por certo grupo criminoso. As mesmas babushkas que passaram fome durante o regime soviético passarão fome agora. Obviamente, o fato de as sanções serem antiéticas não exime a máfia estatal russa de seus crimes, mas um erro não justifica o outro. Em 2010, Jonathan Catalan escreveu um artigo para o Mises Institute, em que discute as consequências não intencionais das sanções comerciais. Escreve ele: sanções comerciais têm como objetivo desestabilizar regimes, forçando-os a rever suas políticas. Elas procuram atingir esse objetivo ameaçando a capacidade de sobrevivência do regime e sabotando o apoio que este possa ter entre a população. E, de fato, como estamos vendo agora, o alvo dessas medidas é a população do país e não o seu governo. A expectativa é de que, em uma economia enfraquecida, as pessoas se voltem contra o regime sob o qual vivem. Como costuma acontecer com previsões de especialistas, elas tendem a não se confirmarem. A história nos mostra que, ao contrário, sanções econômicas prolongam os regimes. As sanções enfraquecem a economia de um país porque impedem trocas que, de outra forma, seriam feitas. Ora, mas uma troca é feita justamente porque é benéfica para ambas as partes. Se ela é impedida, os dois lados perdem. Podemos ilustrar isso pensando em dois indivíduos. Suponha que Pavel seja o dono de uma indústria de fertilizantes na Rússia e queira vendê-los para João, que tem uma fazenda em Goiás. Com as sanções, Pavel não consegue enviar o fertilizante para João, perdendo mais um cliente e vendo seu negócio ameaçado. João, por sua vez, precisa arrumar um outro fornecedor, que cobrará um preço mais alto, dada a maior escassez do produto. Isso acaba afetando também a vida de trabalhadores e consumidores. Todos pagam o preço por algo de que não têm culpa. Para Ludwig von Mises, a divisão de trabalho é a base da própria civilização, já que ela permite a especialização e a alocação dos recursos para onde eles são mais produtivos. Pois bem, as sanções destroem a divisão internacional de trabalho, afetando a geração e a distribuição de riqueza. Quanto mais severas as sanções, maiores os estragos. E esses estragos ocorrem no mundo todo, não apenas no país que sofre o embargo. Já estamos começando a sentir isso com as sanções atuais. Mas e se essas consequências indesejadas das sanções forem o preço a ser pago hoje para se ter uma situação melhor amanhã? Para derrubar o tirano atual e colocar um político honesto capaz de dar ao povo aquilo que ele anseia? Quem sabe, hein? Agora vai. Bom, historicamente, isso não tem sido o caso. Talvez o exemplo mais didático seja o de Cuba. Em 1958, os Estados Unidos impuseram um embargo à venda de armas para Cuba, ainda durante o regime de Fulgêncio Batista. Isso fragilizou e tornou mais fácil a tomada do poder pelo grupo guerrilheiro liderado por Fidel Castro. Em 1960, o governo revolucionário expropriou cidadãos e empresas estadunidenses,
levando os Estados Unidos a proibirem exportações para Cuba, com exceção de alimentos e remédios. Em 1992, o embargo foi transformado em lei e negócios com a ilha foram proibidos. A justificativa era a falta de liberdades civis e violações de direitos humanos. Com isso, os cidadãos cubanos vêm tendo de pagar o preço não só do coletivismo local, como também do estrangulamento econômico causado pelas sanções. E o regime comunista continua lá. Um outro caso é o do Irã, que vem sofrendo sanções econômicas, em maior ou menor grau, desde a Revolução Islâmica de 1979. As sanções mais recentes, de 2018, que atingiram as instituições financeiras do país, terminaram por provocar a falta de remédios e afetar o tratamento de doenças sérias. A dona Nahid pode até ficar sem a Vin Cristina para tratar o seu câncer, mas o Ayatollah continua no poder. As sanções têm uma outra consequência. Ao punir o povo, criam um inimigo externo e permitem que o tirano local o culpe por todas as mazelas econômicas, inclusive as causadas por ele mesmo. Os Estados Unidos e seus acólitos impõem embargos à Coreia do Norte, a Cuba, ao Irã, à Venezuela e à Síria. Os regimes caíram por causa disso? Claro que não. O povo, porém, ficou em uma situação bem pior. No caso atual, será a mesma coisa. As sanções econômicas atingirão o povo russo e não o governo. Se este cair, não será por causa das sanções, mas por outros motivos. Restringir o comércio internacional não traz nenhum benefício. Ao contrário, devemos nos lembrar daquela célebre citação de Otto Mallory: se bens não puderem cruzar fronteiras, soldados irão. Se amarras comerciais não forem retiradas, bombas cairão do céu. O aspecto ético já torna tais sanções inaceitáveis, mas, além disso, a história nos mostra que elas sequer funcionam para os seus alegados objetivos. Elas causam apenas pobreza, sofrimento, doença e morte. Nós, libertários, devemos combatê-las de todas as maneiras que pudermos. No final das contas, elas beneficiam apenas o Leviatã.